Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna e antes de começar esse vídeo eu quero te pedir para já deixar o seu like e no final do vídeo deixar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar, sobre o capítulo 5 aqui de Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia, onde a gente vai falar do pão da presença. Eu já perdi, as contas de quantas vezes eu já falei sobre isso. É o capítulo que eu mais gostei, é o capítulo que eu mais acho interessante, por conta da riqueza aqui de coincidências, com a Eucaristia. E aqui tem também curiosidade sobre Melquisedeque, sobre Sem, um filho de Noé, E que a curiosidade é o seguinte, que os dois seriam a mesma pessoa e que ele seria o rei de Salém, que seria a futura Jerusalém. E aí nós temos também a questão de Melquisedeque ser rei e também ser sacerdote, como Cristo. Mas vamos começar do começo, O pão da presença vai responder a pergunta, como Deus deve ser adorado após, Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, Deus era adorado com sacrifício, certo? E isso pode soar muito estranho, trazer isso para o Novo Testamento, porque soa pagão, Sacrifício quem requer são os deuses, são os demônios e tal. Mas se você parar para pensar, faz muito sentido de que a forma de adoração original, a forma de adoração santa, a forma de adoração divina é o sacrifício, e os demônios, e os deuses pedem para os homens o mesmo tipo de adoração que dão a Deus, e não que Deus esteja pedindo o mesmo tipo de adoração que os demônios. E aí, como que Jesus vai ser adorado, Como que a igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo, vai prestar louvor ao Senhor? É por música? É por dança? É por oração? É por sacrifício? Como que o povo cristão adora ao Senhor? E a resposta é muito simples, a resposta é sacrifício. Mas que sacrifício é esse? Qual é o sacrifício que nós entregamos ao Senhor? É o sacrifício de ação de graças, é a Eucaristia. E é isso que o capítulo vai explicar, como que se dá essa questão. O rabino Menahem da Galileia ensinou que no mundo vindouro todos os sacrifícios... Que é isso? Toque mágico. No mundo vindouro, todos os sacrifícios seriam anulados, mas o sacrifício de graças nunca será anulado. Rabá, Levítico 9:7. O pão da presença, é esse sacrifício de ação de graças. Dentro do tabernáculo, nós tínhamos Arca da Aliança, candelabro de ouro, que é conhecido como menorá, e a mesa dourada do pão da presença. Ou seja, o pão da presença era um pão feito para ser oferecido como sacrifício de ação de graças. E era o sacrifício do sábado, O dia santo do Senhor era o dia de apresentar esse pão diante do Senhor. E esse pão era um pão comum, Um pão comum antes de ser oferecido como sacrifício e um pão sagrado depois de ser oferecido em sacrifício. Fará de madeira de acácia uma mesa. Revestirás a mesa de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro em volta. Farás de ouro puro também as bandejas, as panelas, os copos e as taças para as libações. Sobre a mesa colocarás permanentemente diante de mim os pães sagrados. Então, diante do Senhor, no tabernáculo judaico, existia sempre pão. Pão e vinho como sacrifício. Exatamente lá como está registrado no Melquisedeque, mas a gente vai chegar mais para frente. Por outro lado, alguns estudiosos argumentam que a expressão panim deveria ser traduzida tão literalmente quanto possível. Eles destacam que a palavra comumente considerada como presença é, na verdade, a palavra hebraica para face. Consequentemente, a tradução mais literal do hebraico é o pão da face. Olha só, o pão da face de Deus, o pão da presença de Deus, certo? O tabernáculo terreno é um sinal visível do local celestial invisível de Deus, e o pão da presença terreno é um sinal visível da face celestial invisível de Deus. Isso aqui tem um link perfeito para aquele episódio do Caminho de Emaús, mas isso é outro capítulo do livro, tá? Tudo muito interligado. Como que funcionava esse sacrifício? No sábado, os sacerdotes precisavam colocar 12 pães diante de Deus. No caso, um pão para cada tribo de Israel. E depois que eles ofereciam esse pão, antes ele ficava nessa mesa de madeira.
Depois que eles ofereciam esse pão, esse pão tinha que ser colocado na mesa de ouro. E depois que era colocado na mesa de ouro, os sacerdotes poderiam comer o pão. Então esse pão, né, ele é tanto uma refeição quanto um sacrifício. Era tanto um presente de Deus aos seus sacerdotes na forma de uma refeição, quanto uma oferenda dos sacerdotes a Deus, né, na forma de um sacrifício. Isso está em Ezequiel 41, 21, 22. Tem algumas outras, em Levítico 24, 5, 7, tá a descrição bem certinha aí dessa questão do sacrifício do pão e do vinho. Vamos para a passagem de Gênesis, né? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. O rabino Samuel ben Naamã disse: ele o instruiu nas leis do sacerdócio, com pão aludindo ao pão da presença, e o vinho como libações. Os rabinos disseram: ele revelou a Torá para si, conforme está escrito: vinde comer do meu pão e beber do vinho que preparei para vós. Provérbios 9:5, se eu não me engano. Nessa interpretação, Melquisedeque não está apenas destacado como o primeiro rei de Jerusalém. Sua oferta de pão e vinho também está explicitamente identificada como o pão e o vinho da presença que ele, como sacerdote, ensinou a Abraão a oferecer. E nós já vimos aqui o significado da Eucaristia como sacrifício do cordeiro, e agora estamos vendo que existe também o sacrifício do pão e do vinho, como os tipos, né? Todos os tipos da Eucaristia estão no judaísmo, estão na fé judaica. E, gente, é impressionante, por isso que quando aquele judeu veio falar comigo, eu falei, não tem como eu discutir com um homem desse, porque ele simplesmente fechou os olhos, entendeu? Jesus vem trazendo todos esses tipos numa coisa só, na Santa Eucaristia. Sobre o pão da presença tem umas coisas muito interessantes. Uma delas é que ele era milagroso. Várias vezes se comenta que o pão da presença, ele saciava as pessoas, né? Os sacerdotes eram muitos e eles tinham que comer daquele pão. Então eles recebiam um pedaço bem pequenininho para comer. Só que quando eles comiam, eles ficavam satisfeitos e até largavam um pedaço. Era do tamanho de uma azeitona o pedaço que eles recebiam e achava muito, porque ficava, né, empazinado, ficavam satisfeitos, não tinham mais fome. Isso lembra muito, né, quando fala que Jesus multiplicou os pães e ainda sobrou, né? O pão no templo. A gente tem aqui agora como que o pão da presença estava presente na cultura quando Jesus, né, estava no mundo, ou seja, quando Jesus participava daquelas festas. Olha só, os judeus tinham que ir em Jerusalém em 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O que acontece? Toda vez que o povo ia a Jerusalém, eles tinham que ver o Senhor. Mas como? Como ninguém pode ver o Senhor? Só que o mandamento é esse, que tinham que ir para ver o Senhor. Eles, os sacerdotes, costumavam levantar a mesa de ouro e exibir o pão da presença sobre ela para aqueles que viessem para as festividades, dizendo-lhes: contemplai o amor de Deus por vós. Então, para que o povo cumprisse o mandamento de ver o Senhor nessas 3 festas, eles pegavam o pão da presença, que era uma coisa que ninguém via, porque ficava lá dentro, onde só o sacerdote entrava, mas eles colocavam para o lado de fora e estendiam a mesa, levantavam a mesa com o pão da presença. É um dos objetos mais sagrados, né, ali expostos. Por que não a arca, né? Por que não o menorá? Mas a mesa dos pães. De tudo eu quero destacar o seguinte: para um judeu do primeiro século, como Jesus, que certamente preservou as festividades de Jerusalém, e viu a elevação, né, dessa mesa de ouro, o pão da presença não era um pão comum, né, era um pão sagrado. Nesse capítulo também fica muito explícito de que Jesus é aquele que tinha autoridade para oferecer esse sacrifício de pão e esse sacrifício de vinho, que foi o que ele fez na Quinta-feira Santa, né? Ele oferece pão e vinho como sacrifício. Ele é da tribo de Davi. E Davi tinha um sacerdócio diferente do sacerdócio levítico. Olha só. Depois, Davi se dirigiu a Nobe para junto do sacerdote Aquimeleque. Agora, se tiveres uns 5 pães ou qualquer coisa que tenhas à mão, dá-me, por favor. O sacerdote replicou a Davi: não tenho à mão pão comum, só pão consagrado. Poderás tomá-lo se teus servos tiverem evitado o contato com mulheres. E eles tinham evitado, porque eles tinham ido para a guerra. Então o sacerdote entregou-lhe o pão consagrado, pois só havia ali os pães da proposição. Essa é a palavra que a gente vê muito na Bíblia, é o pão da presença, pão da proposição, que tinham sido retirados da presença do Senhor para serem substituídos por pães quentes. Bem, não faz muito sentido identificar pão e vinho com uma pessoa, né? Ele até fala que seria muito mais fácil
se o cordeiro fosse tomado como presença real de Cristo. Só que para o judeu, o pão era o pão da presença. Aquele símbolo já estava estabelecido. Por isso que Jesus toma o pão e o vinho da presença de Jesus. Até porque ele vai identificar o pão com o corpo que ele parte, ou seja, com a morte dele, e o sangue, né, o seu próprio sangue, oferecido por conta lá daquela questão de que o sangue, né, era derramado no templo na época dos sacrifícios ali da Páscoa. E aí tem os paralelos, né? O pão da presença, 12 pães, né? 12 pedaços para 12 tribos, né? Eram 12 pães para cada tribo. E aqui você tem 12 discípulos para 12 tribos. Pão e vinho da presença de Deus. Aí na última ceia é o pão e vinho da presença de Jesus. Uma eterna aliança, um novo pacto. Na última ceia, a mesma palavra é usada, diatek. Como uma lembrança, anamnesis, pão da presença. E a última ceia, a mesma coisa, em lembrança de Jesus, fazer isso em memória de mim. E o pão da presença oferecido por alto sacerdote, comido por sacerdotes. E na última ceia, oferecido por Jesus e comido por discípulos. Comido na mesa de ouro no templo de Jerusalém. E tem a mesa de Jesus no reino do Pai, Lucas 22, 19 e 20. Aí tá o paralelo perfeito. E isso não pode ser coincidência, gente. Então nós temos aqui a nova forma de adoração a Jesus, que é o sacrifício de ação de graças, exatamente como era feito no Antigo Testamento. Ou seja, não é algo novo, não é algo assim, uma inovação, uma coisa que não tem raízes, que não tem fundamento. O pão e o vinho como sacrifício tem raiz judaica, sim. Eu vou ler um destaque para vocês. Se Jesus e os primeiros cristãos judeus viam a última ceia como a instituição do novo pão da presença, então sucede que eles não viam como pão e vinho comuns. Era, na verdade, o sinal e instrumento da presença real de Jesus. E assim, como o antigo pão da presença também era o pão da face de Deus, então agora a Eucaristia seria o pão da face de Cristo. Acabou. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Não tem como a Eucaristia, não tem como a ceia ser um simples memorial, ser um simples teatro. Então, gente, é isso. O pão da presença, instituído por Jesus Cristo e sendo mais do que um pão comum, né? O próprio sacerdote fala no Antigo Testamento, esse pão não é comum, é um pão consagrado, é um pão santo. Né, filho? Papai do céu tá no pão, lá na igreja. O biscoito de pão, fala com o pessoal que você gosta. Eu gosto de biscoito de pão, mas nem padre me deu. O padre não te deu, né? Não, Você ainda vai estudar para poder receber a Eucaristia. Eu quero biscoito de pão. Biscoito de pão. Tá bom, filho. E comprei lá. Encontrou. E aí, vamos encerrar o vídeo então, bem? Vamos? Fala com o pessoal o que tem que fazer. Antes de ir embora, deixa o seu joinha e inscreve no canal. Tchau. A mulher disse. A mamãe tá gravando um áudio. E olha o livro dela ali. Toma mais E um. olha a mamãe. Eu tô entendendo pra eu ficar grande e andar de moto e andar de carro. Você quer andar de carro e de moto quando ficar grande? Sim, É? sim, eu quero. E você vai trabalhar também? Sim. De que você vai trabalhar? Eu vou andar na minha moto super rápida assim. Vum, 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 vum. E vai ler também, filho? Você vai estudar igual a mamãe? Sim, eu vou papar lá na escola. Você vai papar na escola? Escola não, filho. Escola é mal. Mamãe, aqui eu fiz uma maçã, uma banana e o 10. Tá certo. Eu fiz o ar possível. Fiz O acursível. Fiz o ar possível. Olha. Fez mesmo, bem. Ficou lindo. Só que você desenhou no livro da mamãe. É porque eu queria. Você vai deixar a mamãe terminar de gravar? Não? Cuidado. Toma. Cuidado que você tá jogando chocolate pra tudo quanto é lado. Mamãe, não, me dá.